Boa noite. Ampliando as divergências entre o Legislativo e o Judiciário, em continuidade do julgamento da descriminalização do uso da maconha, o STF definiu o limite de 40 gramas para diferenciar usuário de traficante, ou 6 plantas fêmeas como critério objetivo. Mais cedo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a decisão do STF invade a competência legislativa do Congresso Nacional, além de gerar uma lacuna jurídica no Brasil. Essa questão da descriminalização das drogas é uma ideia suscitada em várias partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, disse, lembrando que há critérios técnicos para definir se uma substância é considerada ilícita ou não. Nossa colega Marília acompanhou a votação do STF. Boa noite, Cláudia. Na tarde desta quarta-feira, o STF definiu o limite de 40 gramas de maconha para diferenciar usuário de traficante, ou 6 plantas fêmeas como critério objetivo para diferenciar usuário da droga do traficante. A medida foi tomada na continuidade do julgamento em que a Corte resolveu, também e por maioria, descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. O critério definido pelo STF servirá para que a pessoa flagrada com até essa quantidade limite seja presumida usuária. É um critério relativo, e não absoluto. Ou seja, será possível enquadrar como traficantes pessoas que forem abordadas com uma quantidade de droga menor do que o limite fixado, mas desde que existam outras provas. Os ministros discutem agora quais seriam esses outros elementos que podem levar à caracterização do tráfico no lugar do uso. Foram citados a presença, por exemplo, de balanças e cadernos de anotações no local da abordagem, a forma de guardar a droga e o lugar em que se der o flagrante. Na terça, 25, a Corte já havia decidido descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. Com a decisão, comprar, guardar, transportar ou portar maconha para uso próprio não é mais crime. A prática continua sendo ilegal e a droga não pode ser consumida em local público. A diferença é que, a partir de agora, quem for flagrado com maconha não vai ser punido criminalmente. Ou seja, o usuário não será alvo de inquérito policial e nem terá contra si uma condenação judicial. O consumo pessoal de drogas passa a ser um ato ilícito administrativo, e está sujeito a punições como advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a cursos. Atualmente, o artigo 28 da Lei de Drogas, de 2006, estabelece que é crime adquirir, guardar ou transportar drogas para consumo pessoal. Cláudia, o Hernani repercutiu a decisão do STF, com o deputado Ricardo Salles, relator da proposta da PEC das drogas na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara, e traz sua opinião. Boa noite. O deputado federal, Ricardo Salles, PL, São Paulo, criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de descriminalizar o porte de maconha. Acredito que não tem que ter essa tolerância com a maconha, como se a maconha fosse um produto permitido, disse. Para ele, a questão da descriminalização é de saúde pública. O deputado foi relator da proposta da PEC das drogas na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara. A proposta de emenda à Constituição prevê a criminalização da posse e o porte de qualquer quantidade de entorpecentes no país. O projeto já foi aprovado pelo Senado e pela CCJ da Câmara. Agora, deve ser analisado por todos os deputados. De acordo com Salles, a proposta deve passar com folga na Câmara, mas que os trâmites não devem terminar antes das eleições municipais que acontecem em outubro no Brasil. É um cronograma apertado. Depois de instalada a comissão especial, e indicados os nomes, você tem que tramitar essa comissão especial por 10 sessões congressuais. É provável que seja depois das eleições, embora possível que seja antes, afirmou Hernani Medeiros, da Câmara Federal para o Novo Jornal.